Olá, boa noite. Está começando aqui agora, nesse instante, pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. Programa Opinião. Hoje, quarta-feira, a gente vai conversar nesta quarta-feira, ao vivo aqui, nesse dia 18, com o promotor de justiça Miguel Sleszarenko, da 8ª Promotoria Civil, que vai falar conosco aqui sobre vários assuntos, não é? Já está aqui, inclusive. A gente vai já abrir aqui uma conversa, um bate-papo, abordando assuntos importantíssimos, especialmente aqueles ligados à nossa educação pública aqui da capital, em tempos pandêmicos, volta, não volta, as aulas, enfim. Tem também evasão escolar, tem também violência nas escolas. Olha, assunto não falta. Dr. Miguel Sleszarenko vai conversar conosco nesta noite aqui, não é? E já está a postos conosco, inclusive, aqui à mesa nesse momento. E eu vou, antes de abrir aqui a rodada de perguntas, não é? Eu vou pegar aqui o boa noite do meu caríssimo amigo Lourenberg Alves. Tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Meio triste porque eu estava ouvindo, não é? Porque a gente está aqui na correria aqui, que o Cuiabá estava perdendo, não sei se o jogo terminou, estava perdendo de 1-0 para o Grêmio aqui na Arena Pantanal, pelo Brasileirão da Série A. Nosso Cuiabá, que havia tido uma vitória, né, no último fim de semana, e até o final do primeiro tempo estava 1-0 aí para o Grêmio. E eu queria tanto que empatasse, pelo menos, para a gente, pelo menos, não... A gente que eu falo, nós, os cuiabanos, não ficarmos aí com esse gostinho amargo de derrota. Mas, enfim, a opinião está no ar aqui, você pode interagir conosco. Doutor Miguel, muito boa noite. Achei que você não vinha, porque eu falei assim, rapaz, será que... Eu liguei para o doutor Miguel e falou assim, não, eu estou aqui na porta, só que ele estava na porta de outro lugar, porque... Eu não sei se o GPS estava meio equivocado também, mas o importante é que ele chegou esbaforido, mas chegou aqui. Muito bom tê-lo aqui nesta noite para a gente prosear um pouco sobre esses assuntos que eu já falei aqui nesta abertura. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lourenberg. Boa noite a todos que nos acompanham. Foi difícil de achar que eu... Eu fui na outra rua, eu acabei confundindo. Olha, antes de abrir aqui com o doutor Miguel Sleszarenko, você quer ganhar aí um par de ingressos para o Circo Kroner? Vou dar um recadinho para você que ao longo do programa de hoje eu vou estar falando, e daqui a pouco, às 8 e pouquinho, 8h10, a gente vai estar sorteando para você, o último dia de sorteio, um par de ingressos aí. Nós aqui da TV Pantanal, em parceria com o Circo Kroner, sortearemos ao longo dessa semana aqui no programa, como fizemos já ontem e anteontem, aqui no Opinião, ingressos para a estreia do espetáculo do Circo Kroner, da próxima sexta-feira. Então, corre aí para participar, que hoje é o nosso último sorteio. Para participar é bem fácil, olha, é só mandar aí a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, 99932-2529, com o seu nome e o seu bairro, simples assim. O sorteio, daqui a pouco, então, a gente vai, na abertura do terceiro bloco, a gente vai sortear, então, o par de ingressos aí para você prestigiar, acompanhar lá e rir um pouco, né, sair um pouco dessa tensão que é a do dia a dia. Doutor Miguel, falar em tensão, a pandemia é sinônimo de tensão, de tristeza, de tudo que é coisa ruim, não é? E aí isso afetou vários segmentos da nossa sociedade e a nossa digníssima capital, aqui no estado do Mato Grosso, talvez tenha sido a que sofreu mais e está sofrendo ainda, né? Um dos quesitos, o do ensino público. Eu gostaria que o senhor falasse aí, porque já houve decreto por parte do governo do estado, depois houve também decisão por parte do governo municipal, na prefeitura, e eu sei que o senhor, pela sua promotoria, esteve participando das discussões, não é? Como que o senhor vê essa volta às aulas aí, não é? Que foi definida e já tem aí gente reclamando que, porque a escola tal voltou
e já começou a começaram a pipocar os casos de Covid, não é? Foi só voltar. Tu acredita nisso? Que realmente tem uma coisa ligada com a outra, que não era o momento de voltar? Boa noite. Boa noite. Boa noite. A situação da educação, ela foi bastante prejudicada no ano de 2020. No ano de 2020, a partir de 23 de março, houve o fechamento das escolas e naquele período não se tinham informações precisas, o controle da transmissão era bastante dificultado, nós não tínhamos informações técnicas e científicas, então o ano de 2020 foi bastante conturbado, principalmente no primeiro semestre. A partir do segundo semestre, aqui no Brasil, em particular em Mato Grosso, nós começamos a ter algumas condições favoráveis a um possível retorno de atividades escolares presenciais, no formato híbrido, ou seja, com a divisão de turmas, 50% acompanha na escola, 50% acompanha na residência em ensino remoto, e isso já obedecendo a linha de protocolos de biossegurança aprovados a partir da Organização Mundial de Saúde em vários países que tiveram essa mesma situação, até porque a pandemia foi mundial. Então, países na Europa, Portugal, Alemanha, Inglaterra, França, ficaram 3, 4 meses com escolas fechadas e reabriram com todos esses protocolos de biossegurança. Aqui em Cuiabá, a partir de setembro do ano passado, o próprio município de Cuiabá autorizou o retorno das escolas de educação infantil, ou seja, já tinha informação de que crianças em pequena idade não tinham tanta contaminação e nem transmissão da doença. Houve essa abertura em setembro do ano passado, não houve nenhuma notícia de contaminação, de transmissão, não teve nenhum caso. Várias escolas de educação infantil abriram aqui em Cuiabá e não houve nenhuma situação envolvendo aumento de casos, transmissão, nada. No interior de Mato Grosso, Sinop é um exemplo de que teve também abertura, acho que a partir de maio do ano passado, de 2020, teve a abertura das escolas privadas. Sem notificação também lá, né? Sem notificação nenhuma. E começaram a surgir, já a partir do final de 2020, estudos da Fiocruz, da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Infectologia, todos apontando que crianças, quanto menor a idade, menos contaminação e menos transmissão. E no ambiente escolar, com todos os cuidados e protocolos de biossegurança, nós temos um ambiente controlado. O que é isso? Só entram alunos, 50% daquela turma, o professor só tem contato com aqueles alunos naquele determinado período. Então, nós temos álcool gel, uso de máscaras, então nós temos um ambiente controlado. Esse ambiente controlado dificulta a transmissão e a contaminação pelo coronavírus. Isso não é opinião minha, não é opinião de secretaria. São dados técnicos. Educação, exatamente. Então, hoje nós já temos um apelo da Organização Mundial de Saúde, da Unicef, implorando para o país retornar às atividades escolares. Nós temos hoje decisão do Conselho Nacional de Educação, uma portaria do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação reconhecendo já a importância de retorno imediato das atividades presenciais. Então, o que existe é protocolo de biossegurança para permitir um ambiente seguro e controlado dentro das unidades escolares. Perfeito, mas aí, veja bem, eu vou passar para o Lorenberg já a palavra. Eu estou tentando contextualizar para a gente ver o que aconteceu em 2020, que muita gente estava perdido. Em 2020 a preocupação aqui no Brasil era se abria ou não abria. Nos outros países era como reabrir. Pois é, mas aí a pergunta que eu emendo aí é o seguinte, dado técnico, o senhor está convencido a partir de que dado técnico de que na educação infantil o vírus da Covid ele não tem a eficiência que tem no adulto? Não, isso não sou eu que falo, né? Não, eu estou qual é a pergunta que eu estou fazendo? Você pode até não acreditar, inclusive. Estou perguntando. Não, eu acredito. Você participou das reuniões, né? Então... Sim, participei das reuniões. Nós temos hoje 80 municípios em Mato Grosso que já retornaram suas atividades escolares presenciais híbridas.
6 100% presenciais. Então, o que vai acontecer? Essa discussão de vacinação dos profissionais da educação é apenas um meio para aumentar o retorno das atividades escolares presenciais. Desde janeiro de 2021, o município de Cuiabá foi o primeiro a baixar um decreto, em janeiro de 2021, autorizando o retorno das atividades escolares híbridas em 2021. O retorno para a rede privada aconteceria a partir de março e para a rede pública a partir de abril, no formato híbrido. Com todos os protocolos de biossegurança. Não existe, nunca existiu em lugar nenhum no planeta, nem a Organização Mundial de Saúde, nem autoridades sanitárias, não existe vinculação de retorno de escolas à vacinação. O que vai acontecer com o avanço da vacinação, chegar em outubro, mais professores vacinados, mais população vacinada, autorizar o retorno não de 50%, mas 70% de alunos para a escola. Presencial. Talvez 100% presencial, como já está acontecendo em São Paulo. E não há notícia, não há índice, não há aqui, pelo menos aqui em Cuiabá e no estado de Mato Grosso, nenhuma situação de intercorrência em relação às escolas, pelo menos privadas. Não tem essa notícia realmente não. Professor. Promotor, antes de mais nada, nossa alegria em tê-lo aqui pela primeira vez. Espero que nós possamos revê-lo aqui muito mais vezes. Até porque o nosso amigo telespectador já está ganhando e ganhando muito com a sua presença aqui. Promotor, vamos aprofundar um pouco mais a leitura que o senhor acabou de dar e de trazer para nós aqui. Eu gostaria muito de trazer aqui um trecho da fala do senhor no dia 29 de janeiro, durante o encontro virtual com secretários municipais de educação, um evento promovido pela União de Dirigentes de Educação. Naquela oportunidade, o senhor teve um trecho que eu destaquei, gostaria muito de trazê-lo aqui. Entre aspas, atualmente, passamos por um momento delicado para o retorno das aulas. Entretanto, o momento apropriado para planejar esse retorno para os próximos meses. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntinhas sobre isso aqui, para aprofundar ainda mais aquela leitura anterior que o senhor acabou de nos dar. A primeira delas, na opinião do senhor, ocorreu de fato um planejamento por parte tanto do governo estadual como dos governos municipais para o retorno das aulas de forma híbrida? O que eu acompanhei foi a situação da rede estadual e do município de Cuiabá. Os dois, nós temos procedimento de acompanhamento dessas políticas públicas de medidas compensatórias e de retorno das atividades escolares presenciais no formato híbrido, com implantação dos protocolos de biossegurança. Tanto que essa declaração já foi em janeiro mesmo já teve o decreto do município de Cuiabá. O município de Cuiabá já tinha aprovado um plano de retorno das atividades escolares presenciais. A Secretaria de Saúde de Cuiabá, a Vigilância Sanitária de Cuiabá e a Secretaria de Educação de Cuiabá já tem uma nota técnica de protocolos de retorno das atividades escolares nas unidades. Foi feita capacitação, aqui nesse momento estou falando de Cuiabá, foi feita capacitação, aquisição de materiais, álcool gel, tapetes, máscaras. Praticamente a rede está pronta para receber esses alunos. Nessa linha, né, o município de Cuiabá estava até mais avançado que o Estado. O Estado também, nós estávamos com um procedimento para acompanhar toda essa implantação de protocolos de biossegurança. Essa definição desses protocolos começou a acontecer já em 2020, em setembro, outubro, já tivemos as primeiras notas técnicas conjuntas da Secretaria de Estado de Educação e da Secretaria de Estado de Saúde, com medidas e protocolos de biossegurança permitindo esse retorno das atividades escolares presenciais no formato híbrido, 50% redução de turmas. Então, a partir de 2021, nós começamos a ter condições favoráveis de retorno, seja pela classificação dos municípios, seja pelo avanço da vacinação, seja pela diminuição de casos, isso no Brasil inteiro, e isso permitiu com que tivéssemos fiscalizado e constatado que tanto o Estado quanto o município já estavam com esses protocolos implantados e faltava uma organização. No município são 167 unidades, no Estado são 740 unidades. Então o Estado tinha
uma quantidade de unidades muito maior para implantar todos esses protocolos e permitir esse retorno seguro. O município já tinha isso bem adiantado, tanto que já o município baixou esse decreto em janeiro, já contemplando o retorno das atividades escolares. E teve uma outra situação, que foi a aprovação da lei estadual pela Assembleia Legislativa, reconhecendo a atividade educacional como essencial para Mato Grosso, não permitindo a sua suspensão, o fechamento de atividades e devendo permanecer as atividades abertas com um mínimo de 30% de atividades, de capacidade dentro daquela unidade de ensino. Então, hoje nós temos uma lei estadual reconhecendo a educação como atividade essencial e determinando que essa ocupação de uma unidade seja no mínimo em 30%, aumentando a sua capacidade para 50%, 70%, de acordo com a melhoria das condições epidemiológicas e demais critérios favoráveis sanitários. Então, hoje, por exemplo, o município acabou de autorizar uma série de eventos sociais em Cuiabá. Acabei de falar do circo aqui, que o circo está voltando. 70% de ocupação. Então, hoje, nós já teríamos um retorno das atividades escolares em abril, com 50%, e o município poderia estar até fixando um retorno agora para 70%. Em outubro, com todos os profissionais da educação vacinados, daria para se pensar em retornar 100%. Promotor, a segunda questão, o senhor naquela mesma oportunidade chegou a dizer, entre aspas, se o ambiente não estiver pronto e seguro, ninguém irá, fecham aspas. As aulas foram retomadas agora, como muito bem o senhor lembrou aqui. Aí a minha pergunta sai exatamente nessa direção. O senhor considera que o ambiente escolar, sobretudo da rede pública do Estado, está, de fato, preparada para receber o conjunto de alunos? Eu considero que está preparado pelos protocolos aprovados e pelas medidas adotadas pela Secretaria de Estado, com orientação da Secretaria de Estado de Saúde. Então, essas medidas, inclusive, não são criadas aqui pelo Estado, já são adotadas medidas e protocolos que já vêm desde a ONU, autoridades nacionais sanitárias, orientações gerais de Fiocruz, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem uma série de protocolos voltados à criança e adolescente no ambiente escolar. Então, são esses protocolos, os recomendáveis, que permitem a abertura de uma escola pública. A redução de alunos de 50% para o atendimento já automaticamente pode permitir aquele distanciamento dentro de sala de aula. A gente sabe que tem muitas unidades, tanto da rede pública municipal quanto estadual, que pode ter algum tipo de intercorrência na sua estrutura, que talvez seja uma sala pequena ou que não permita uma diminuição de turma, então isso já reduziria a própria ocupação da unidade, obedecendo os protocolos de biossegurança. E ao se implantar também álcool gel, termômetro na entrada, os tapetes sanitários e permitindo toda a limpeza dentro da sala de aula, isso também favorece um controle maior da unidade. Então nós temos um ambiente controlado dentro daquela unidade. Ninguém entra lá, a não ser aluno e professor. O professor só tem contato com aquela turma com uso de máscara e álcool gel. Então esse ambiente, se obedecidos os protocolos de biossegurança, são mais controláveis, são mais seguros, que a residência das pessoas, que um local em que qualquer um de nós aqui vai para um evento social. Com capacidade reduzida, né? Capacidade de alunos também. Se cabiam 30 na sala de aula, reduz-se para 15. Em qualquer lugar do país, em municípios, estados que tiveram também retorno de atividades escolares, eles têm o chamado plano de contingência, que são essas situações. Um retorno de atividade escolar pode ocorrer uma situação envolvendo uma contaminação de um aluno, não se sabe também se vai ocorrer dentro da sala de aula ou se o aluno veio de casa com a contaminação, assim como o professor, não se sabe, não tem como confirmar que foi uma contaminação dentro da sala de aula, se realmente está obedecendo os protocolos de biossegurança, usando álcool gel, usando máscara, com aquela turma reduzida e somente tendo contato com aquelas pessoas, talvez seja uma situação de trazer de fora para dentro da unidade escolar. Então, é para isso que existe o plano de contingência. Identificou uma situação, isola aquela turma, deixa aquela turma em remoto. Isso em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer município, estado que retornou. Na escola privada, inclusive, que as minhas crianças estudam, é feito assim, adoeceu lá um professor que está com
com suspeita de Covid, né? Então já suspende, já age de forma localizada ali, né? E aí resolve o negócio e está funcionando, pelo menos até agora, nesse sentido aí. E é particular, escola particular, né? Opinião dá um tempinho só para um intervalo comercial, não é? O primeiro break comercial desta noite. Você pode mandar sua pergunta aqui para o promotor de justiça, Dr. Miguel Slessarenko, né, sobre esses temas que a gente está abordando aqui. Tem alguma dúvida, você que é da área de educação ou é simplesmente pai ou mãe de aluno, não é, tem interesse sobre isso também, você pode interagir conosco e deve, 99932-2529. Esse mesmo WhatsApp aí para você também concorrer aí ao par de ingressos para o Circo Croner. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Olha, a Opinião está de volta ao vivo aqui na sua TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. E você, como é que vai? Vai bem? E você que está chegando agora, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aqui no canal 22 ao programa Opinião. E a gente vai agora trazer aqui os destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Não está aqui em minhas mãos, Caroline, queria que vocês pelo menos providenciassem uma informação aí, se já acabou lá o jogo do Cuiabá, para a gente passar aqui o resultado para o nosso telespectador, Cuiabá e Grêmio. O destaque aí que você vê é sobre a Covid, rapaz. Jovem de 27 anos da cidade de Várzea Grande e outras 20 pessoas morreram vítimas da Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas, como apontam dados do boletim emitido pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta, 18. Conforme a pasta, Mato Grosso contabiliza 508.965 contágios pela doença, dos quais em 486.386 ocorrências, as pessoas infectadas se recuperaram. Contudo, outras 13.250 morreram, enquanto 8.029 seguem em isolamento domiciliar. Atualmente, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, em Mato Grosso, é de 63,31%, enquanto o mesmo número relativo às enfermarias está na casa dos 29%. Falando aí de política, não é? Líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros passa a ser investigado. O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, anunciou nesta quarta-feira, dia 18, que o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, passa a ser investigado pela comissão a partir de hoje. Segundo Renan, Ricardo Barros será investigado por causa de suas relações com o Ministério da Saúde e a empresa Precisa Medicamentos. A informação foi dada pouco antes da abertura da sessão e foi reforçada no início da reunião desta quarta-feira, que houve o advogado da Precisa, o Túlio Silveira. Ele ajudou na intermediação da compra de imunizantes Covaxin entre Ministério da Saúde e a Bharat Biotech. De acordo, o acordo acabou sendo cancelado após denúncias de irregularidades que vieram à tona por meio aí de denúncia do servidor Luiz Ricardo Miranda e seu irmão, o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. E a Caroline está me dizendo que o Grêmio ganhou de 1-0 do Cuiabá aqui na nossa arena. Infelizmente, um péssimo resultado para quem está querendo sobreviver e sair da... Cuiabá não está na zona de rebaixamento hoje, né? Não sei como é que fica depois do resultado de hoje, mas não estava pelo menos, mas infelizmente o nosso Cuiabá, nosso Dourado, perdeu por 1-0, gol de pênalti, pelo menos o primeiro gol, se houve só um, não é? Foi um, porque ele está me falando que foi 1-0, então o Grêmio ganhou de 1-0, foi um gol de pênalti que foi marcado ainda no primeiro tempo. Voltando aqui com o promotor de justiça Miguel Slessarenko, Lorenberg, por favor, abre aí o bloco de perguntas.
Promotor, eu vou sair um pouquinho fora da rota que nós tomamos durante o primeiro bloco. O senhor participou de uma reunião no dia 23 de julho de 2020. Nessa reunião da Comissão Permanente da Educação, que integra o Grupo Nacional de Direitos Humanos, órgão do Conselho Nacional de Procuradores. E aí, naquela oportunidade, promotor, foi criado, ou foi discutido a criação da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público em Defesa da Educação. É o chamado AMPEDUC, né? É isso? E aí eu tenho 3 perguntas, mas vou reuni-las em uma só, até para ficar mais fácil e melhor para que nós possamos entender a reflexão do senhor. A primeira delas, foi criado, essa associação foi de fato criado, e qual é a função dela, qual é a importância dela para o conjunto da educação pública brasileira? E, numa terceira, um item que levanta ou que determina o regulamento desta associação. No primeiro momento isso foi discutido como uma associação de grande importância para fomentar o debate e as reivindicações pela melhoria da qualidade do ensino público no Brasil. Assim como nós temos associações nacionais do meio ambiente, da criança e do adolescente, de combate à corrupção, essa seria uma associação voltada à defesa da educação pública, da educação de qualidade, ou pelo menos essa era a intenção inicial. Ela não foi criada ainda, existem várias discussões, a pandemia acabou gerando uma dispersão desse interesse inicial de criar a associação, e o objetivo dela seria atuar, de repente, até junto ao Congresso Nacional. Nós estamos agora, hoje saiu uma notícia que o Congresso Nacional está para votar uma PEC no Senado para permitir a não aplicação dos 25% da educação agora, durante o período da pandemia, 2020 e 2021. Até vi uma notícia que o Tribunal de Contas já estaria avalizando essa situação, mas eu acredito que precisaria primeiro vir a aprovação da PEC ou não, e no nosso entender é uma situação muito grave. Primeiro, que a educação não pode ter essa redução tão grave, tão drástica de recursos, em um momento que precisaria de mais recursos, de acréscimo, né? Acréscimo para proporcionar o retorno das atividades escolares presenciais, a complementação do ensino remoto como uma forma de reforço para esse aluno que vai ter um prejuízo sério de 1 ano e meio de escolas fechadas. Esse prejuízo vai se alongar por 4, 5 anos. Nós vamos ver as consequências drásticas desse 1 ano e meio de escolas fechadas daqui 4, 5 anos, analfabetismo, dificuldades de emprego, desqualificação do trabalho. Então, tudo isso serviria para essa associação atuar junto ao Congresso, reivindicando melhorias na educação. Foi aprovado o novo Fundeb, foi aprovada uma nova divisão de recursos para os estados e municípios. Nós temos sempre o problema da educação, quanto à avaliação da educação aqui em Mato Grosso. Nós temos um problema sério com relação ao ensino médio. O ensino médio tem uma avaliação que não consegue avançar. Precisaria ter mais investimentos na área da educação, mais investimento em escolas, capacitação de professores, um cuidado maior com o aluno. Então, tudo isso demanda recursos, tudo isso demanda uma atuação e permanente demanda e permanente reivindicação no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa e no governo, nas prefeituras, e essa seria uma atuação precípua dessa Associação Nacional, que ainda não foi criada, mas ainda continua em discussão justamente pela importância do tema, e que talvez uma das consequências maiores dessa pós-pandemia seja justamente a importância que daremos à educação pública como um forte requisito de desenvolvimento nacional. A educação, ela é praticamente um dos principais direitos sociais, que a partir da educação você atinge a saúde, a mobilidade social, a mobilidade econômica. Então, hoje, ano passado, em 2020, muitos não tinham pesquisas do prejuízo educacional com escolas fechadas. Hoje, institutos de economia já estão fazendo pesquisas e demonstrando que o prejuízo ao país será imenso nos próximos 4, 5 anos, principalmente essa criança
de 2020 e 2021 que precisava desse primeiro ano do ensino fundamental para a alfabetização. Essa recuperação como é que vai ficar? O aluno que ficou esses 2 anos fazendo ensino remoto numa universidade, será que a empresa lá na frente não vai discriminá-lo? Vai preferir aquele universitário que se formou em ensino presencial ou vai preferir aquele que se formou 2 anos em ensino remoto? Isso é algo que já está sendo previsto hoje para daqui 4 ou 5 anos. Então, tudo isso é uma consequência drástica de escolas fechadas. E aquela velha máxima da própria ONU, as escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir. Isso é uma reivindicação mundial da própria ONU, da Unicef, e que aqui no Brasil está demorando para ter essa consciência e para dar essa importância à educação. Bom, eu vou fazer 2 perguntas, como diz o glorioso Lorenberg, em cima desse tema ainda, não é? Lá no bloco anterior, o senhor fez uma menção que em lugar nenhum no mundo, pelo que eu entendi, o senhor me corrija se eu estiver falando bobagem, se procedeu com o seguinte argumento: vamos vacinar primeiramente, tão somente liberaremos a volta às aulas de forma presencial depois de todos os profissionais vacinados da educação. Como o senhor avalia isso, que é uma defesa, principalmente aqui, por exemplo, do sindicato dos servidores da educação, de somente se voltar de forma física depois de todos os servidores da educação serem vacinados? Essa é a primeira pergunta, daqui a pouquinho eu faço a segunda. Essa é uma pauta do sindicato. Não existe nenhum vínculo, não existe nenhuma condicionante em protocolo de biossegurança aprovados pelas autoridades sanitárias no Brasil, no mundo. Não existe vínculo, condicionante de vacinação de professores para retomar as atividades escolares presenciais. Isso porque os protocolos já foram definidos para retorno de atividades durante a pandemia. Inclusive, esses protocolos foram definidos a partir do ano passado. Como eu disse, tem países que ficaram no máximo 3, 4 meses fechados e, diante da importância que eles conferem à educação, foi a última a fechar e a primeira a reabrir em algum momento crítico. Então, só no país, só no Brasil, até hoje, que a educação ficou fechada. Todas as demais atividades, elas reabriram com protocolos de biossegurança. Esses mesmos protocolos de biossegurança que são utilizados para a educação, para abrir uma escola, são para todas as demais atividades. Então, a diferença é que, por exemplo, nas atividades essenciais como saúde, segurança pública e acho que até jornalistas, enfermeiros, várias outras categorias que tiveram prioridade de vacinação, vacinaram em atividade. A educação foi a única que não vacinou em atividade. Todas as demais categorias vacinaram com observância de protocolos de biossegurança. E são atividades muito mais arriscadas do que a educação. Por quê? Porque a saúde, a segurança pública, os jornalistas lidam com o público em geral, com contato com qualquer pessoa. A escola não. A escola é um ambiente controlado, só entra aquele aluno, só entra aquela determinada turma, só o professor só vai ter contato com aqueles alunos. Então nós temos bem claro isso, muito bem definido, nenhum protocolo de segurança, nenhum protocolo de biossegurança, nenhum protocolo de retorno de atividades escolares vinculou vacinação, porque isso não tem vacinação para vincular retorno de atividades escolares. A vacinação vai permitir com que esse retorno seja ampliado. Então, se em outubro tiver 100% dos profissionais da educação vacinados, as escolas podem retornar talvez 100% da sua capacidade, talvez 70%, como o município de Cuiabá já está autorizando o retorno de uma série de atividades que não são essenciais, e a educação é essencial. E a segunda pergunta assim, tem um estudo técnico, o senhor fez até referência sobre isso, dos órgãos, não é? ONU e por aí vai, que apontam o seguinte, não é? Da idade, quanto à idade, né? Dizendo assim, não, quanto menor a idade da pessoa, menor o risco de ela contrair a Covid. Mas e aí, voltando às aulas de forma física, as crianças, elas não podem levar esse vírus para casa, seja pelo contato com algum elemento externo, alguma coisa que esteja ali realmente com o foco do vírus, não pode levar e atingir lá os adultos que estão em casa, quer dizer, elas não vão se contaminar, mas aí podem ser um instrumento de levar o vírus. O que acontece? O primeiro fiscal
de um retorno de atividades escolares presenciais são as famílias, são os alunos e os professores. Se um determinado local não estiver observando os protocolos de biossegurança, não estiver usando máscara, não tiver álcool gel, e são medidas simples. Hoje, por exemplo, nós já sabemos, está comprovado cientificamente, inclusive já teve até recomendações, que as superfícies não são tão transmissoras da Covid como se achava no início da pandemia. Ano passado tinha recomendação para chegar com compras do supermercado... Tirar sacola, passar álcool em tudo. Hoje, as recomendações é não se preocupar tanto com superfície. As escolas, por exemplo, a maior importância, a maior segurança para os alunos e para os professores dentro de uma sala de aula, que já está com número reduzido, só tem aquela quantidade de alunos, é a utilização de máscara e álcool gel. Ok. A utilização da superfície, contato com a superfície, não teria esse problema. Isso é uma coisa muito polêmica. Mas só para eu terminar... Assim, tem a questão da maquininha do supermercado, por exemplo. Algumas escolas têm que digitar senha lá para entrar, passar pela catraca e tudo mais, não é? Ali todo mundo pega, maçaneta todo mundo pega, quer dizer, se você automaticamente pegou um lugar que possa estar contaminado e depois levar aos olhos, na boca ou coisa do tipo, aí... na minha opinião, que contamina. Mas são as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria e Infectologia, que o principal num ambiente escolar para ter controle e segurança é o uso de máscara e álcool gel. Pegou em maçaneta, pegou em superfície, passar álcool gel. Levou a mão aos olhos na máscara, não tem problema. Ok. Miguel Sleszarenko, eu não consigo falar desde a época da sua mãe, né, a senadora Séries? Minha tia. Sua tia, eu não conseguia falar Séries Sleszarenko. Mas o Miguel Sleszarenko, promotor de justiça, que está falando conosco aqui nesse momento, né, que ao vivo no programa Opinião, Caroline está me dizendo aqui que o sorteio do par de ingressos do circo vai ser efetuado nesse instante aqui, no intervalo, não é? E a gente volta já já. Só lembrando que ele está falando aqui da questão de máscara, nós estamos obedecendo a distância, aqui tem no mínimo 2 metros, não é? Então, o recomendado é 1,5 metro, do Lorenberg também. Pode tossir à vontade, Lorenberg, não tem problema, que a gente está também aqui com o distanciamento previsto e obedecendo às regras sanitárias. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Ei, nós estamos de volta, foi rapidão, você viu que o intervalo comercial foi rápido? A gente estava inclusive continuando debatendo aqui no intervalo. Antes de seguir aqui com a entrevista, nós estamos conversando nesta noite, entrevistando aqui o Dr. Miguel Sleszarenko. É a oitava promotoria, né? Promotoria. Isso. Compreende Cuiabá, só o... Cuiabá e Corizal. A Corizal. Da 8ª Promotoria Civil, conosco aqui nesta noite aqui. Antes de seguirmos aqui com as nossas perguntas e respostas, vamos ao sorteio aqui para o par de ingressos lá para o Circo Kroner. Tem como colocar as imagens aí, Boca, enquanto a gente faz o sorteio aqui? Assumiu? Então, vamos, coloca então, me fala aqui que eu tenho que falar aqui. Aí, ó, aí, viu, já apareceu. Renata Leite, lá do bairro Dom Aquino. Ô Renata, tudo bem? Boa noite para você, obrigado por participar. E você ganhou aí o par de ingressos para ir ver o espetáculo, assistir ao espetáculo, sexta-feira, lá no... Fica perto da sua casa, inclusive, aí, né? O Circo Kroner. Não perca, nós vamos lá também, todo mundo vai lá para assistir. Renata, obrigado, então você entra em contato com a produção aqui. Eu vou retomar aqui a entrevista com o doutor, eu ia falar Renato, né? Doutor Miguel, mas eu quero antes que eu pedi para o Lorenberg abrir o bloco, né? Porque ele fala tão pouco, eu gostaria, professor, para você... O promotor, eu vou sair um pouco fora mais uma vez, para trazer um item que me chama a atenção até hoje, como eu não vi o resultado disso tudo, por isso que eu estou provocando o senhor. É uma matéria que está no Gazeta Digital do 9 de dezembro de 2020. Essa matéria foi feita pela jornalista Noelisa Andriola, que a chamada é a seguinte: Ministério Público instaura inquérito para apurar fechamento de escolas. Então, eu quero exatamente uma reflexão e um comentário do senhor a respeito disso. A matéria, para o amigo telespectador que não a viu, o Ministério Público instaurou em dezembro de 2020 um inquérito contra a Secretaria de Educação do Estado
para investigar irregularidade na redução de ofertas dos anos iniciais do ensino fundamental e o fechamento de escola. Eu gostaria muito de ouvir o senhor a respeito deste material. São 2 pontos. Nós recebemos uma reclamação de fechamento de uma dezena de unidades escolares aqui em Cuiabá e no estado de Mato Grosso. E ao apurar com mais detalhes nesse inquérito, houve a constatação de um redimensionamento de algumas unidades, fechamento de unidades que estavam alugadas, salvo engano, acho que foram 9 ou 10 unidades, pelo menos aqui em Cuiabá. Então, esse inquérito está em apuração ainda, até mesmo para comprovar se houve prejuízo educacional para esses alunos, e fica difícil comprovar esse prejuízo agora em época de pandemia, porque nós estávamos necessariamente com escolas fechadas, só ensino remoto. Então, em tese, nós precisaríamos do retorno para identificar se esse fechamento, se esse redimensionamento atingiu realmente, houve realmente um prejuízo a esses alunos. E um outro ponto é um decreto do governo do estado que reduziu o atendimento, principalmente no interior. O estado, o ensino fundamental são 9 anos, eles são divididos em 3 etapas, né? Os 3 primeiros anos, os 3 do meio e os 3 últimos. O estado, em muitos municípios, atende todo o ensino fundamental. E esse decreto reduziu o atendimento do estado, nas escolas estaduais, dos 3 primeiros anos do ensino fundamental, transferindo progressivamente aos municípios. Essa é uma discussão antiga, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e pela Constituição Federal, o Estado e o município têm responsabilidade em ofertar o ensino fundamental. O município com prioridade na educação infantil, nas creches pré-escola, e o Estado no ensino médio. Mas os dois têm um compartilhado de oferta no fundamental. Então, o Estado reduziu a oferta desses 3 primeiros anos, passando progressivamente para os municípios. Então, num primeiro momento, houve esse decreto, nós instauramos um inquérito civil para investigar se houve prejuízo nessa mudança abrupta de um ano para o outro, em plena pandemia, com escolas fechadas, dessa redução da oferta dos 3 primeiros anos pelo Estado, passando para os municípios, que tem municípios que não iam conseguir absorver esses alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. Tem municípios que já deram ok e aceitaram, formalmente comunicaram o Estado, porque isso vai implicar que esses alunos passam a contar no Fundeb para o município receber esses recursos. E no Congresso Nacional tem projetos para realmente deixar bem claro qual seria a etapa do município e qual seria a etapa do Estado. E alguns projetos tentam definir que o município seria responsável pelas 2 primeiras etapas do ensino fundamental e o Estado seria responsável pela etapa final, ou seja, o 7º, 8º e o 9º ano do ensino fundamental. Isso está em discussão, ainda não foi aprovado, mas assim é uma forma de especificar qual seria a responsabilidade dos municípios. Então, a gente, nesse inquérito, também está em apuração. Muitos municípios aceitaram assumir esse encargo de receber esses alunos e, obviamente, né, vão passar a computar esse número de alunos para o município receber os recursos do Fundeb. Doutor Miguel, a julgar pelo IDEB, pela performance no IDEB, as escolas militares têm surtido bons efeitos, bons resultados aqui no estado de Mato Grosso, né? Cuiabá tem, inclusive, a Tiradentes ali, agora estão pipocando aí pedidos, né, para que sejam abertas aí escolas nesse sentido aí. Como que a sua promotoria está acompanhando isso e qual a análise que o senhor faz sobre o ensino praticado pelas escolas militares? A escola militar aqui em Mato Grosso tem um formato já antigo que vem desde a época da Escola Tiradentes, que tem mais de 20 anos aqui em Mato Grosso. É uma escola da Polícia Militar, gerida pela Polícia Militar, tem um diretor militar, tem todo um uniforme, eles fazem todo reserva de vagas para militares, né, como se fosse uma escola de formação já pensando naquele aluno que quer, de repente, seguir uma carreira militar ou fazer o CFO, enfim. E tem, a partir de 2019, um decreto que foi baixado pelo governo federal
instituindo as escolas cívico-militares, que é um modelo que une a parte da educação, da Secretaria de Estado de Educação e das polícias militares, até mesmo do Exército. Ali, nesse novo modelo, é que nós estamos analisando, inclusive com a possibilidade de questionamento, vários itens que ferem a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que seria a gestão, na própria lei, inclusive tem uma lei aqui no estado de Mato Grosso que institui o programa de escolas cívico-militares. A gestão tem que ser obrigatoriamente por um militar, policial militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. Conselho escolar. Esse conselho escolar tem que existir e parece que a lei não está deixando bem claro essa participação do conselho escolar, que inclusive fiscaliza os atos da gestão escolar, aprovação de contas, acesso universal, ou seja, tem a previsão nessa lei de um teste seletivo. Esse teste seletivo já naturalmente escolhe os melhores, né? Essa é uma crítica. E a crítica e a dúvida estava justamente sobre a quem beneficiaria, se somente os servidores militares ou também a sociedade civil. Exatamente. Então, esse ponto nós vamos atacar com relação à reserva de vagas, à gratuidade, não ter taxa nenhuma, tem também uma taxa anual que eles têm que pagar para essa escola. Não ter essa reserva de vagas e também não ter o teste seletivo. Então, todos esses itens é o que nós, inclusive, vamos questionar. Mas se tirar tudo isso aí, não vai ficar que nem as outras? Aí não vai perder justamente a essência da escola militar, que é a exigência, que é o arcabouço de exigências que tornam ela diferente? O que acontece hoje? Nós temos no Brasil inteiro, e aqui em Mato Grosso não é diferente, índices elevados de violência escolar. Isso, né, trazendo dados de 2019, quando as escolas estavam abertas. Nós temos violência escolar, bullying, agressão de aluno com professor. Aqui, infelizmente, tivemos um caso até de homicídio há muito tempo atrás na Cesaro Neto. Então, tudo isso gera a escola, que é um ambiente de formação cidadã, um ambiente de aprendizado, gera um ambiente hostil. Então, a família já fica até com medo de seu filho estar naquela escola, sabendo que é uma escola violenta. Uhum. E faz com que exista até mesmo da população interesse em escolas militares, achando que seu filho está mais seguro lá dentro, está com maior controle, com disciplina, tanto que tem feito uma expansão muito grande no estado inteiro e as pessoas pedindo a implantação dessas escolas. A gente só precisa resolver todos esses itens que podem prejudicar. Ajustar, né? Tem que ajustar aí. Lorenberg, por favor. Muito rapidamente, promotor, e mais uma vez eu gostaria muito de um comentário, de uma reflexão sua. No dia 15 de dezembro de 2020, o deputado Valdir Barranco o procurou e naquela oportunidade que o procurou, ele pediu um apoio para a criação de uma equipe pedagógica multidisciplinar com o objetivo de avaliação e comparação dos conteúdos dos livros distribuídos do MEC aos alunos da rede pública com relação às apostilas que o governo do estado pretendia usar em detrimento do material distribuído pela União. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito deste material aqui e desta matéria. Nós instauramos, a partir dessa reclamação do deputado, um inquérito civil para apurar, inclusive, a necessidade da aquisição daqueles materiais e também ter um desdobramento na promotoria do patrimônio, porque também houve um questionamento quanto à licitação para aquisição desses materiais. Então, essa apuração, já tivemos informações do Tribunal de Contas, que está acompanhando uma auditoria interna da Controladoria Geral do Estado, e eu estou até, parece que foi definido pela Assembleia uma perícia, inclusive, nesse material. Eu também tenho, numa continuidade dessas investigações, até pedir um apoio para a Assembleia nesse ponto em que eles estão fazendo essa análise. Agora, ali tem muitas situações que vão ser analisadas no ponto da licitação. A gente, na promotoria nossa, que é de Cidadania e Defesa da Educação, é quanto ao serviço educacional. Uhum. Se aquela apostila deveria ser comprada, se já tem, a reclamação era essa. Uhum. Por que o Estado vai comprar uma apostila se já tem esse material didático oferecido gratuitamente pelo MEC? Aí
Parece que o objeto da licitação, além do material, também tinha curso de capacitação, tinha uma série de outros itens que estariam englobados na licitação que os colegas do patrimônio público estão cuidando. Então, da nossa parte, seria apenas quanto à qualidade desse material, da perícia para saber se realmente precisava ter esse material ou não, e alguns itens que dizem respeito à própria capacitação e ao desenvolvimento desse projeto maior que saiu na licitação, que não ficou apenas no material didático. E aí cabe também ao parlamento investigar essa situação também, se tem o material, para que comprar, né? E aí não só o parlamento, como também o Tribunal de Contas, que deve acompanhar este, além da promotoria, evidentemente, né, acompanhar este de forma mais tipo assim, zagueirão mesmo, para saber trazer às claras o que está pretendendo o governo. Falar em Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Contas, o Guilherme Maluf, vai estar conosco aqui segunda-feira, falei com ele hoje, marcado para segunda-feira, bater um papo conosco aqui. Eu quero caminhar para o final aqui, doutor Miguel. Rapaz, o que incomoda muito também é a tal da evasão escolar, não é? Os governos, não é? No caso específico aqui, o de Cuiabá, evidentemente que tem que ter participação do Estado também, tem agido de forma correta, tem ações aí, que a gente pode falar que estão funcionando para acabar com isso ou para diminuir? A evasão escolar foi uma das preocupações, inclusive daquela declaração que eu fiz e da reunião que nós fizemos no início do ano, porque foi constatado quase que 70 mil vagas estavam abertas no início do ano na rede estadual, porque alunos se evadiram, ou seja, de um ano para o outro não retornaram para continuar os seus estudos. Recentemente saiu uma pesquisa que aumentou a evasão escolar em 30% a 40% no país, porque esses alunos não têm aproveitamento no ensino remoto. Isso é comprovado também, 70% dos alunos não conseguiram ter aproveitamento do ensino remoto. O ensino remoto foi pensado para ser uma situação emergencial, pouco tempo, não 1 ano e meio. Então, aluno nenhum conseguiu, com toda a internet, com qualidade, não conseguiu ter aproveitamento. Abandonou a escola, foi procurar um trabalho, foi procurar uma forma de auxiliar a família na despesa doméstica. Então, essa nova forma que o Estado e o município têm que trabalhar, o combate à evasão escolar, é com a busca ativa. O que é isso? Não é simplesmente abrir as vagas e depois encerrar a vaga e dizer, não, realmente, 10 mil alunos não compareceram. Não, vamos atrás desse aluno, verificar onde ele está, o que aconteceu, se já tem o endereço dele, se tiver que ir lá na casa dele buscar esse aluno para a sala de aula, se for necessário, trazer esse aluno com a saúde, com a assistência social. Muitas vezes uma criança vai num posto de saúde, a própria enfermeira já vai fazer o cadastro e pergunta, você está estudando aonde? Qual escola? Não está estudando, não está frequentando? Por quê? Já passa esse aluno para cuidar também na Secretaria de Educação, não ficar separado. Então, todos compartilham ações para trazer esse aluno de volta para a escola. Uma das piores catástrofes que ocorreram durante essa pandemia foi o abandono, a evasão e o trabalho infantil, que aumentou muito. Doutor, tem 1 minuto e meio para terminar o programa aqui. Eu só gostaria que você fizesse um breve comentário de uns 30 segundos para a gente fechar aqui. Ano passado, 2020 e 2021, com pandemia, essas aulas online, muita gente considera foi uma perda, não é? Para esses alunos aí. A recuperação disso, dá para se ter ideia em quanto tempo vai acontecer? Já existem pesquisas comprovando que de 4 a 5 anos para recuperar esse período de escolas fechadas. Mas as consequências econômicas, sociais... Não, para a educação, para o ensino propriamente, formação, essas coisas. 4 a 5 anos para tentar recuperar, se levar a sério a recuperação. Um prejuízo enorme. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Esse programa, esse espaço estão sempre a postos para bem informar com o senhor aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, Lorenberg. Obrigado a todos que nos acompanharam. Foi uma honra participar aqui com vocês. Miguel Sulestarenco, promotor de justiça com a gente aqui. No Opinião Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Amanhã com o Wilson Santos, deputado estadual pelo PSDB, falando também de educação, inclusive, não é? Às 7h30 da noite, o Wilson Santos, o Tucano Wilson, conosco aqui. Até lá, às 7h30 da noite. Fica bem, fica com Deus também.